Olá, alunos! Hoje nossa aula é literatura, continuação ainda da fase de 1930. Nós já vimos Cecília Meirelles, já vimos Vinícius de Moraes. Além desses dois tem Jorge de Lima, tem Murilo Mendes. E hoje nós vamos ver especialmente um grande escritor, ele que é tido pelos críticos da literatura como o maior poeta da literatura brasileira. Quem será? Carlos Drummond de Andrade, é o mineirinho, lá de Itabira. Pois é, ele é, segundo alguns críticos, o maior poeta da literatura brasileira. Carlos Drummond nasceu em 1902, já no comecinho do século XX. Morreu no finalzinho do século, 1987. Ele tinha 85 anos. Eu tinha nessa época 16 anos. Meu Deus! Foram 50 anos de poesia, 50 anos de trabalho escrevendo. É muita coisa, não é à toa que ele é o maior, não é? 50 anos escrevendo poesias, um gênio da nossa literatura, podemos dizer assim. E ele se formou em farmácia, né? Mas, como muitos, não exerceu a profissão. Ele nasceu realmente para escrever. Este assunto de hoje vocês podem encontrar no livro, da página 156 a 160, ok? A vida e a obra de Carlos Drummond de Andrade. Na página 160 tem um poema no meio do caminho que já nós vamos ler um trechinho para vocês. Mas em se tratando ainda da obra de Carlos Drummond, ele escreveu poesia, contos, crônicas, literatura infantil. Foi um gênio, não é? Um gênio da nossa literatura. Sua primeira obra, Alguma Poesia, foi publicada em 1930. E nessa obra percebe-se a influência ainda do modernismo de 1922, as características, não é? As influências como o poema piada, a síntese, a ironia, o humor. Então tinha muito disso nas suas primeiras poesias. Mas a partir de 1940, não é, com a publicação de Sentimento do Mundo, nesse período aí é a fase da Segunda Guerra Mundial. Então nota-se claramente uma mudança aí de perspectiva desse poeta Carlos Drummond. Seus poemas, não é, se direcionam para temas sociais e universais, como a guerra, não é? E passam a expressar um sentimento de esperança e união entre os homens. Tem dois poemas que representam aí essa fase, José e Rosa do Povo. O poema José foi escrito em 1942. Eu vou ler duas estrofezinhas aqui para vocês e fazer um breve comentário. Vamos lá? E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, e agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama e protesta. E agora, José? Então, percebe-se aqui o uso da linguagem simples, não é? E ele tem uma visão pessimista. Se vocês lerem todo o poema, então vocês vão perceber essa visão pessimista do cotidiano, não é, que ele deixa transparecer no poema José, não é? O tema central é a solidão do homem, a falta de espaço. Então, o homem aqui tem uma carência
abandono, a solidão, como eu falei. Tudo isso por conta daquele período da guerra. Esse poema é provável, não é, que seja um heterônimo. José é um heterônimo do próprio Carlos Drummond. José é uma metonímia, não é? Ou seja, é a substituição. Então, pode representar o próprio autor, como também pode representar o povo nesse período aí de guerra mundial, da Segunda Guerra Mundial. Representa o povo, o sentimento do povo. O que ele sentia também era o sentimento do povo naquele período. Mas, no final de sua carreira, não é, ele já retoma uma outra fase, não é? Uma outra fase, poesia erótica, tem uma poesia mesmo, a puta, não é essa? Eu não vou ler para vocês. Então, a poesia erótica, a memória, o tempo e o amor agora passam a fazer parte de suas temáticas. Então, foi um poeta, também 50 anos escrevendo poesias, não é? Então, ele passou por diversas fases, o início do modernismo, não é? Depois vem a fase da Segunda Guerra, depois, no fim da carreira, ele já tem outras temáticas, aí uma nova fase para os seus escritos. No livro, na página 160, vocês podem pegar, tem outro também famosíssimo, não é? Esses dois aí, se eu não me engano, são os mais famosos, José e No Meio do Caminho. Aqui no livro nós temos No Meio do Caminho, um dos mais famosos poemas deste talentosíssimo poeta, cronista, contista da literatura brasileira. Vamos ver aqui No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então percebemos aqui a repetição, não é? De algumas palavras. Isso causou um escândalo na época. Foi um escândalo, não tinham o que escrever, porque essa repetição, não é? Embora tenha sido escândalo para alguns, não é? Este poema foi publicado em 17 línguas, isso mesmo, foi publicado em 17 línguas. Podemos perceber aqui o uso da linguagem coloquial, não é? Versos livres, sem rimas. Então, a cara do modernismo, não é? Em se tratando da estética. Aqui é a cara do modernismo, não é? O uso de tinha no lugar de havia, não é? A linguagem coloquial. E tem aqui também um trechinho de uma fala do próprio autor em relação a esse poema quando foi publicado. Vejam o que ele diz. O meu poema No Meio do Caminho, composto de 10 versos, repete de propósito, vejam só, de propósito, 7 vezes as palavras tinha e pedra, e 6 vezes as palavras meio e caminho. Isso foi julgado escandaloso. Hoje o poema está traduzido em 17 línguas e me diverti publicando um livro de 194 páginas contendo as descomposturas mais indignadas contra ele e também os elogios mais entusiásticos. Achavam-me idiota ou palhaço. Suportei os ataques porque, ao mesmo tempo, recebia o estímulo de meus companheiros de geração e de pessoas mais velhas, nas quais depositava confiança pela capacidade intelectual e pela honestidade de julgamento que a distinguiam. Então, eis a fala, não é, do autor de No Meio do Caminho a respeito do que se passou por conta desse poema. Vejam só, não é o mais criticado, foi feito em 17 línguas. E então,
está aí para vocês um pouquinho, não é? Da vida e obra de Carlos Drummond. Não deixe de ler, leiam. Ler faz bem, é cultura. E como atividade desta semana, eu vou passar umas questõezinhas do Enem, aí mesmo no livro, nas páginas, da página 174 até a 176, do item 1 ao item 8. Tem mais de 8, mas vamos fazer do 1 ao 8, ok? Anotem no caderno e na próxima semana eu enviarei o material com a correção. Qualquer coisa, podem me procurar pelo WhatsApp ou outro meio que vocês queiram. Estarei à disposição. Podem até fazer uma ligação a cobrar, quem não tiver crédito, certo? Fiquem com Deus. Um beijo. E na próxima semana, se Deus permitir, veremos aposto e uso da vírgula com o aposto. Tchau. Deus abençoe a todos.